Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do Vlog Diários e o vídeo de hoje será a nossa primeira aula do nosso curso de inglês. Desde que nós anunciamos no nosso canal que nós iríamos começar a dar dicas de inglês, nós sempre frisamos, nosso intuito é que todo mundo possa aproveitar, possa aprender alguma coisa com isso. E quando a gente falou todo mundo, a gente quer dizer todo mundo mesmo quem não tiver nenhuma base em inglês, quem não souber nenhuma palavra em inglês. Então claro que as resoluções de provas de vestibular são muito boas, vídeos de dicas e expressões também são muito importantes, mas eu acho que para algumas pessoas, principalmente quem não teve a oportunidade de fazer aulas de inglês, que não tem uma base teórica tão forte, esse tipo de vídeo seja um pouco avançado demais. E para essas pessoas que estão começando do zero, que querem estudar desde o básico, a gente está fazendo esse curso aqui. Pode parecer um pouco ambicioso, mas a gente realmente quer que esse curso seja completo. A gente quer que as pessoas que o assistam saiam do básico mesmo e vão caminhando progressivamente até chegar num nível legal, no qual elas vão ter confiança na habilidade delas, vão conseguir lidar com a maior parte das situações do dia a dia e também continuar seus estudos, procurar mais conhecimento de forma independente. Esse curso irá abordar tanto a gramática, quanto vocabulário, quanto conversação, quanto leitura e escuta da língua inglesa. Para acompanhar essas aulas, a gente sempre vai lançar mão de alguns recursos extras. O principal deles vão ser textos que eu mesmo vou escrever para acompanhar cada uma das aulas. Então vai ser tipo um resumo de tudo que a gente falar, e nesse resumo vai ter tanto a parte gramatical, quanto algumas listas de vocabulário, quanto alguns exercícios propostos com respostas no final. Esses textos eu vou deixar disponibilizado gratuitamente no meu blog pessoal. Então em cada vídeo, cada aula eu vou colocar o link do respectivo texto aqui na descrição para vocês entrarem lá e conseguirem achar essa referência. Além disso, eu sempre vou indicar para vocês links de músicas, de cenas de filmes, cenas de seriados, textos, sites, tudo isso pra gente praticando o que a gente está aprendendo aqui na lousa de uma forma prática, né? Como é usado no dia a dia mesmo. Então é basicamente assim que vai funcionar o nosso curso. Como eu disse, como vocês podem ver, ele vai ser bem completo e vai ser totalmente gratuito. Mas se por acaso alguém sentir necessidade, quiser fazer aulas particulares via internet comigo, acho que isso seria mais para alguém que tivesse uma dúvida específica ou quisesse praticar melhor conversação. Nesses casos podem entrar em contato comigo que a gente tenta combinar uma aula personalizada para o seu intuito, para o seu objetivo. Então é isso pessoal, chega de falar e vamos para a aula. Então antes de começar a explicar o conteúdo em si, vamos só dar uma passada rápida no roteiro, o passo a passo de como vai ser a aula. Primeiro a gente vai passar por pronomes, depois o verbo to be, que é o verbo ser ou estar, depois o verbo to have, que é o verbo ter ou possuir, e no final nós vamos colocar tudo o que a gente aprendeu em prática, em estruturas gramaticais, dando muitos exemplos. Quem já fez algum curso de inglês sabe que essa não é a ordem mais comum dos conteúdos aparecerem. Por exemplo, o verbo to have vem lá pra frente. E talvez antes disso ver algumas coisas como diálogos básicos, como se apresentar. Essa ordem clássica é uma ordem totalmente válida, mas não é a que eu vou seguir aqui no nosso curso. A gente vai treinar bastante sim conversação e diálogos, mas eu vou deixar isso um pouquinho mais pra frente, talvez lá pela aula 3 ou 4. E por que eu vou fazer isso? Porque eu tenho uma lógica, assim, uma filosofia no aprendizado de línguas. Quando a gente vê os diálogos logo no início, é pura decoreba, né? A gente não entende por que aquilo está sendo dito. A gente não sabe como foram construídas perguntas, o porquê a gente está respondendo certa coisa, e quando a gente vai colocar isso em prática e sai um pouquinho daquele roteiro, por exemplo, a pessoa com quem a gente está falando muda um pouquinho a ordem da frase, a ordem da palavra, a gente já fica perdido. Mas uma vez que a gente começa a entender a gramática por trás das perguntas, fica muito tranquilo da gente manipular as palavras de modo que, mesmo se tiver algum imprevisto assim, a pessoa mudar um pouco a estrutura, a gente tiver que responder uma coisa a mais, a gente sabe lidar. A gente tem autonomia para criar novas frases que a gente nunca viu. Mesmo se a gente não leu um diálogo, a gente consegue pensar na hora para falar alguma coisa nova. Então sim, é muito importante a gente treinar diálogos e conversação, e é muito legal a gente ter um roteiro mais ou menos em mente de quando a gente vai falar de algum assunto específico, quando a gente vai se apresentar, quando a gente vai perguntar como a pessoa tá, quando a gente vai falar sobre o tempo. Tem algumas frases prontas que são muito legais, mas eu também prezo pelo entendimento das estruturas, e é por isso que eu vou deixar para explicar o diálogo um pouquinho mais pra frente, porque daí a gente vai realmente conseguir entender o porquê a gente está fazendo aquela pergunta. Eu vou conseguir explicar o porquê aquela palavra tá ali, como essa pergunta foi feita, por que a estrutura gramatical daquele jeito e como você faz se você quiser mudá-la de alguma forma para deixá-la mais pessoal. Então é só uma explicação de porquê esses conteúdos estão aqui hoje e não Hi, what's your name? Mas fiquem tranquilos que, como eu disse, o curso vai ser completo, a gente vai passar por todos os conteúdos. Então o primeiro tópico da aula de hoje são os pronomes. E o que seriam pronomes? Basicamente, eles são palavras especiais usadas para substituir substantivos. Então vamos dar alguns exemplos. Se nós falarmos a frase "O Pedro foi pegar o ônibus", nós poderíamos substituir Pedro por ele. Ele foi pegar o ônibus. Se eu estiver sentado em uma mesa e tiver um bolo de chocolate na minha frente, eu posso falar
eu gosto de bolo de chocolate, ou eu posso falar eu gosto disso. Então mais um exemplo, a Bianca contou um segredo para sua amiga. A Bianca lhe contou um segredo. Todas essas frases foram exemplos de como os pronomes podem ser usados. Então eles sempre entram substituindo um substantivo que estaria naquele lugar. E existem pronomes de vários tipos. Então existe o pronome pessoal, existe o pronome demonstrativo, existe o pronome possessivo. E aos poucos nós vamos aprender cada um deles. Na aula de hoje nós vamos aprender sobre uma subclassificação de pronomes que serão os pronomes pessoais. Como o nome diz, a principal função de um pronome pessoal é determinar quem são as pessoas de um discurso. Então acho que todo mundo sabe disso por causa do português, né? Existe a primeira pessoa, que é, por exemplo, quem estiver falando, quem estiver fazendo o discurso, quem estiver escrevendo. Existe a segunda pessoa, que é para quem a gente quer que chegue a mensagem diretamente. Então eu tô falando com vocês, vocês são a segunda pessoa do discurso. E se nós estivermos falando de alguém que não está nessa comunicação direta, eu, vocês, esse objeto, esse alguém vai ser a terceira pessoa. Além da pessoa do discurso, outra característica do pronome pessoal é o número, então ele pode ser singular ou plural. Em alguns casos, o pronome pessoal também pode determinar gênero, então se está se referindo a um termo masculino ou feminino, e também o pronome pessoal pode determinar casos. Caso é um conceito gramatical um pouco complexo, eu não vou entrar em muito detalhe aqui, mas para os nossos intuitos dá para a gente pensar que o pronome pessoal pode atuar ou como sujeito ou como objeto. E é aí que nós chegamos à nossa próxima linha aqui do nosso fluxograma, que é o Subject Pronouns. Subject significa sujeito em inglês, pronouns, pronomes. Então, esse tipo de pronomes são aqueles que funcionam como sujeito. Em português seria o equivalente ao pronome pessoal do caso reto. Então, seria o eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, agora vamos limpar a lousa para explicar melhor essa parte do Subject Pronouns. Então, agora estamos aqui com o nosso quadro pronto e como vocês podem ver, eu fiz tipo uma tabelinha em que eu dividi singular e plural, e primeira, segunda, terceira pessoa. Então agora vamos um por um falando da pronúncia e das peculiaridades de cada um deles. Então a primeira pessoa do singular é essa daqui, que é uma letra I, mas se pronuncia I. Não tem muito segredo na pronúncia, é I mesmo. Só tomem cuidado se vocês forem escrever como se pronuncia, não fala muito separadamente. I. É I de uma vez só, como se fosse uma interjeição de dor. Uma peculiaridade muito importante do I é que não importa se ele está no começo da frase ou no meio da frase, ele sempre vem escrito como uma letra maiúscula. Isso para mim até parece um pouco de egocentrismo, alguma coisa assim, mas é a regra gramatical, isso não muda, sempre vai estar escrito em letra maiúscula, então é só uma coisa que tem que decorar e aceitar. Seguindo, a gente pode ir para a segunda pessoa do singular, que seria you. Eu acho que as pessoas também não têm muita dificuldade para pronunciar o you, só tem que tomar cuidado para não ser uma coisa muito aportuguesada, tipo you. Tem que ser mais tem que fazer aquele biquinho no final, sabe? You. Seguindo, terceira pessoa do singular, tem três principais: he, she, it. O primeiro, não sei se dá para ver muito bem, mas é um H e um E. E se pronuncia he. Então, muitas vezes no inglês, esse H no começo da palavra tem esse som de R, né? Como se fosse heal, he. Mas também esse não é um pronome que causa muito problema para a pronúncia, para os brasileiros. Seguindo, aqui tem she. É um S, H e um E, não sei se dá pra ler muito bem. E você fala she, como se fosse mesmo o começo de um X, um she. E o she significa ela. Então aqui a gente já vê um pouco aquela distinção de gênero que eu tinha comentado que algumas vezes pode ter. No caso, essa é a única do inglês dos principais que vai ter. Então, he é ele, she é ela. E por fim, tem esse último termo aqui. Às vezes as pessoas podem pensar, mas se já tem o ele e o ela, o que sobra? Então, o pronome it é usado para objetos, para animais, é usado para sentimentos, para substantivos abstratos em geral. Como a gente vai ver mais pra frente que no inglês os substantivos não são divididos entre feminino e masculino, o it cai muito bem para se referir a esse tipo de substantivos. E o detalhe para pronúncia que eu vou pegar muito pé ao longo do curso inteiro, e é um erro que eu vejo especialmente brasileiros cometendo na hora de pronunciar, é pesar demais esse T que deveria ser mudo. Então muitos brasileiros pronunciam it, um T forte, como se tivesse alguma outra letra depois. Mas não, o T é mudo. Você tem que fazer o movimento de falar o T completo, mas você não pode deixar sair, tem que ser um it. Tem que ser, sabe, uma coisa bem contida mesmo. Então tome cuidado, é um erro que muita gente comete mesmo, que é ficar pesando essa última letra. It, não é it, é it. Então agora vamos passar para essa coluna de cá, que é a coluna do plural. Nós vemos que a primeira pessoa é dada pelo pronome we. É um W e um E. E se pronuncia we. Então esse pronome não tem muito segredo nem de pronúncia nem de uso. Então we é o equivalente ao nós no português. Passando aqui para a segunda pessoa do plural, nós vemos que é you.
Mas espera um pouquinho, o you também não era a segunda pessoa do singular? Exatamente, o you se repete, então não tem nenhuma mudança da segunda pessoa do singular para a segunda pessoa do plural. Então é um pronome a menos que vocês têm que decorar. Então traduzindo pode ser tanto você e tu, quanto vocês, vós. E assim, às vezes você pode se perguntar, você está lá num texto, você vê lá o you. Como você vai saber se está se referindo a alguma coisa no singular ou a alguma coisa no plural? Isso, isoladamente, só pelo pronome em si, não vai dar para você saber. Mas sempre vai estar dentro de um contexto, né? Então, a partir do contexto, você consegue ver se está sendo usado no singular ou no plural. Continuando, então, na nossa tabela, a terceira pessoa do plural, que em português seria eles, em inglês o pronome é they. Então, vamos comentar alguns detalhes do they. Vocês se lembram que na terceira pessoa do singular tinha o he, o she e o it. Ou seja, tinha o ele, o ela e o isto, ou alguma coisa que se refere a um objeto. Mas já quando a gente vem pro plural, isso deixa de existir, essa distinção entre feminino, masculino e objetos. Então, se nós estivermos nos referindo a um grupo de garotos, a um grupo de mulheres, a um grupo, um plural de objetos, tudo vai ser a mesma palavra que vai ser o they. Em termos de pronúncia, eu quero chamar a atenção para esse TH aqui. Esse TH expressa o fonema mais peculiar da língua inglesa. É muito característico do inglês e no começo as pessoas normalmente têm dificuldade para pronunciar. E tentando descrever como que faz esse som é muito difícil também. É como se fosse um intermediário entre o som de um T, um som de um S e isso que a gente faz com a língua entre os dentes. Então acho que o melhor jeito de ensinar os iniciantes a falar esse fonema é exagerar bastante o movimento que a gente tem que fazer e aos poucos ir regredindo até uma quantidade de som normal que a gente usa no dia a dia. Então para isso vamos colocar a língua entre os dentes. Depois disso vamos tentar pronunciar a letra S ou alguma palavra que começa com S com a língua assim. Então vamos imaginar a palavra sopa, S-O-P-A. Se nós fôssemos tentar falar essa palavra exagerando nesse movimento que eu falei, ficaria como? Sopa, so. Claro que isso está um pouco demais, está um pouco forçado demais, mas é meio que isso. Depois disso vocês vão ver que tem muitas palavras em inglês que fazem um som bem parecido com isso. Então só para dar um exemplo do que eu quero dizer. Esse verbo aqui. To think significa pensar. E tem também no começo esse TH aqui. E esse fonema de TH é realmente pronunciado de uma maneira bem audível, é think. Então esse foi o tutorial meio rápido de como pronunciar esse fonema, é bem difícil, eu vou voltar nisso mais pra frente. Vai ter aulas também especificamente pra gente treinar pronúncia, fonemas difíceis, palavras difíceis. Mas voltando aqui pros pronomes. They, então não é um T e também não é um S, é uma mistura entre os dois, colocando a língua entre os dentes, então vai ficar they. Quando a gente está iniciando no inglês, é muito comum a gente querer dar uma roubadinha assim e falar they direto, como se fosse um DE, mas é bom a gente tentar se acostumar a não fazer isso. Às vezes se falar rápido até dá para passar despercebido, mas na verdade não é o correto. Então vamos nos atentar e tentar já se acostumar com a pronúncia correta desde o começo. Então revisando os pronomes rapidamente. I, eu, you, você, tu, he, ele, she, ela, it, que é um pronome que não tem tradução exata, mas está se referindo a objetos, a sentimentos e substantivos abstratos. We, nós, you, novamente, vocês, vós, they, eles, elas. E agora que nós já vimos todos os pronomes pessoais do caso reto, os subject pronouns, nós podemos progredir para o próximo tópico, que é o verbo to be. Então eu sei que vocês devem estar pensando nesse momento, ah, mas verbo to be de novo, já vi milhares de vezes isso, é muito chato, porque tem que aprender a conjugação de verbo. E a razão que eu te dou, a resposta que eu te dou é muito simples. Quem não aprende o verbo to be não consegue aprender o resto do inglês. Ele é muito, muito importante. Ele tem a função de ligar o sujeito ao restante da frase. E além disso, ele serve como base de dezenas de outras construções gramaticais. Serve de partícula auxiliar para vários tipos de tempos verbais. Então, a gente tem que aprender o verbo to be e muito bem. Primeiro de tudo, qual é a tradução do verbo to be? Seria ser ou estar. No português a gente tem esses dois verbos, mas no inglês os dois são representados pelo to be, então a gente vai ter que ver pelo contexto qual tradução se encaixa melhor. Uma coisa que vocês vão notar no inglês quando comparado com o português é que a conjugação de verbos é muito, muito mais simples. Tem muito menos formas que o verbo pode assumir. Por exemplo, se no português a gente fosse conjugar o verbo ser, seria eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Então cada um dos pronomes possui uma conjugação diferente do verbo ser. Já no inglês não é assim. No presente, que é o tempo que a gente está falando aqui, o verbo to be assume apenas três formas, que é o am, o are
you is. Então vamos para a conjugação. Como que você fala eu sou ou eu estou? Seria I am. Novamente, cuidado com a consoante no final, que tem o som mais mudo, mais silencioso. Muita gente pesa esse M no final do am e fala I am. Não é I am, é I am, com M mudo. Então você faz o movimento de falar o M, mas deixa só o comecinho. Am. Seguindo, a segunda pessoa do singular. You are. Então é você é, tu és. You are. Sem muita surpresa aí, tranquilo. Depois, he, she, it. Como que conjuga o verbo to be para eles? Is. Então, he is, she is ou it is. E a tradução ficaria ele é, ela é. Passando para o plural agora. We are. Nós somos. Depois, a segunda pessoa do plural. You are. A mesma coisa que o do singular. Vamos lembrar que eles se repetem, né? São o mesmo pronome e a conjugação também é a mesma. E por último, a terceira pessoa do plural. They are. Seria eles são, elas são. Como eu havia dito, a conjugação é muito mais econômica porque o are se repete 4 vezes, daí fica só o I e o he, she, it que tem conjugações diferentes próprias deles, né? Então se vocês não estão habituados ao verbo to be, decorem ele de verdade, passem horas estudando se for necessário, façam tabelas e fiquem lendo no metrô, no ônibus. Esse é o verbo que mais tem que ser automático e com o tempo vai ser tranquilamente, porque aparece em todo momento, mas quanto antes vocês decorarem, mais fácil vai ser o aprendizado do restante dos conceitos. E a gente mais pra frente nessa aula mesmo, a gente vai colocá-lo em prática, mas antes de ir para essa prática, eu quero apresentar outro verbo para vocês, que é muito importante no inglês, talvez alguns de vocês não tenham visto, que é o verbo to have, que significa ter ou possuir. Então agora estamos aqui com um novo quadro que aparece instantaneamente para vocês. E só uma coisa que eu esqueci de falar quando eu estava falando do verbo to be, e agora eu lembrei quando eu fiz esse novo quadro, é o que significa essa partícula aqui. To. Porque, como vocês viram, apareceu no verbo to be, apareceu agora no verbo to have, e o que significa ela? Basicamente, essa partícula to significa que é o infinitivo do verbo, ou seja, é a forma do verbo quando ele não está conjugado para nenhuma pessoa. Seria equivalente em português a ir e ir, de amar, andar, correr, sorrir, essas coisas assim. Então como você fala verb to be, verb to have, quer dizer que essas formas estão no infinitivo, não estão conjugadas. Então agora vamos para o verb to have, que como eu já adiantei significa ter ou possuir, e ele é importante também não apenas pelo significado deles por si só, mas também porque mais pra frente ele vai servir como outro verbo auxiliar de muitas outras frases, outras construções gramaticais, então a gente também tem que aprendê-lo muito bem. E vamos para a conjugação. Se eu falei que o verbo to be, a conjugação era fácil, vocês vão ver que o to have é mais fácil ainda, porque só tem 2 formas. Então, I have, como eu disse, o H no começo das palavras em inglês muitas vezes tem som de R, então é have, you have, he, she, it, has. Então mudou, né? Have, has. Agora, we have, nós temos. You have, vocês têm. E they have, eles, elas têm. Como eu disse, a conjugação por si só é bem tranquila, por isso eu estou me dando a liberdade de apresentar esses 2 verbos nessa aula, porque eu acredito na capacidade de vocês de conseguir decorar o verb to be e o verb to have e suas conjugações até a próxima aula, porque eles são tranquilos, vocês podem ver que é mais tranquilo que o português, tem muito menos formas, então acho que até decorar os pronomes é mais difícil do que decorar a conjugação do verbo em si. Então, por favor, se esforcem bastante, porque vai ser muito importante para o restante do curso inteiro. E agora, como eu prometi, vamos começar a praticar como se usa esses 2 verbos que a gente viu até aqui, o to be e o to have. Então, para praticar o uso dos verbos, nós vamos precisar conhecer mais umas classes de palavras que vão ser essenciais para a construção de frases. Então, a gente já conheceu o pronome, a gente já conheceu o verbo, agora a gente vai falar de substantivos e adjetivos. É rapidinho, pessoal, eu prometo. Então, o que são substantivos? Basicamente, os substantivos são palavras que dão nome a tudo que existe no mundo, tanto de forma concreta quanto de forma abstrata. Então, olhe tudo que está ao seu redor e comece a dar nome para as coisas. Cadeira, casa, caderno, janela, porta, quarto. Todos esses são exemplos de substantivos concretos. Além disso, alguns conceitos mais abstratos como ideia, sentimentos também são nomeados por substantivos. Então, felicidade, conscientização, amor, todos esses também são exemplos de substantivos. E o que são adjetivos? Adjetivos são palavras que dão uma qualidade específica para esse substantivo. Então existe o substantivo cachorro, mas esse cachorro pode ser pequeno, pode ser grande,
Pode ser branco, pode ser malhado, pode ser preto, pode ser marrom. Outro exemplo, quando a gente vai descrever uma pessoa, essa pessoa pode ser extrovertida, pode ser tímida, pode ser uma pessoa boa, pode ser uma pessoa má. Enfim, tudo isso são exemplos de adjetivos que estão modificando um substantivo específico. E eu tenho certeza que vocês já sabiam de tudo isso, porque é a mesma coisa em português e em inglês. Mas tem algumas peculiaridades quando a gente fala de substantivos e adjetivos em inglês, que eu vou frisar aqui porque são muito importantes. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Vamos falar primeiro dos substantivos. A primeira diferença com o português eu já citei aqui nesse vídeo mesmo, que o inglês, os substantivos não têm gênero, então eles não são divididos entre masculinos e femininos. Então, por exemplo, quando a gente fala a mesa, a gente coloca o artigo a. Se a gente for falar a palavra violão, a gente fala o violão. Tanto mesa quanto violão são objetos inanimados. Eles não têm sexo no sentido biológico, eles não são feminino ou masculino de verdade. Mas ao longo da história da língua portuguesa, eles foram assumindo essa identidade de substantivos ou masculinos ou femininos. Já no inglês não existe essa distinção. Então se a gente for falar table, que é mesa, ou guitar, que é violão, eles não são nem femininos nem masculinos, eles são neutros. Como eu já falei aqui, é por isso que o pronome it existe. Então esse é um ponto muito importante a gente se lembrar dos substantivos. Mas apesar dos substantivos não mudarem de acordo com o gênero, então eles não são femininos nem masculinos, eles mudam de acordo com o número, então eles podem ser singular ou plural. Eu não vou entrar em detalhe nisso agora, porque logo a gente vai ver como que a gente faz para mudar um substantivo de singular para plural, mas só para vocês saberem por enquanto que existe. E agora falando dos adjetivos em inglês. Isso é muito importante, pessoal. Sério, decorem isso. Os adjetivos não mudam. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que independente do adjetivo estar acompanhando um substantivo no singular ou no plural, ou dele estar descrevendo um homem ou uma mulher, ele vai ser sempre o mesmo. Então vamos pensar em adjetivo simples só para a gente dar um exemplo rapidinho. Happy. Happy, feliz. Se nós quisermos falar ele é feliz, nós falaremos he is happy. Ela é feliz. She is happy. Eles são felizes. They are happy. Então não se esqueçam disso, essa é outra mensagem muito importante dessa aula. Então agora vamos para a primeira estrutura gramatical que eu quero que vocês saibam bem, pratiquem bastante. Depois que acabar essa aula eu vou passar exercícios para vocês. Eu gostaria que vocês fizessem para poder treinar. A estrutura gramatical é a seguinte: substantivo ou pronome. Lembre-se que pronome pode substituir um substantivo, então pode ser qualquer um dos dois. Mais verbo to be conjugado para a pessoa correta e para o número correto. Então tem que ver se é singular, plural, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Mais adjetivo. Então o que está acontecendo com essa frase? Nós vamos descrever, então a gente vai dar qualidade para algum sujeito, para algum substantivo. Então vamos pensar em um exemplo. Vamos pensar em um pronome, por exemplo. Pode ser pronome I. Verbo to be conjugado para o I. Qual que é a conjugação? Vocês têm a tabela aí, mas vocês vão estudar também. Então é I am. I am, eu sou. O que eu sou? Eu posso falar que eu sou feliz, por exemplo. I am happy. Então, fica uma frase já completa, como vocês podem ver. Fica uma oração com sentido. Então nós estamos progredindo muito aqui no nosso conhecimento de inglês. Nós estamos conseguindo construir frases, orações com sentido completo. Vamos pensar em mais exemplo. She. Ela. Qual que é a conjugação do ela? Do she seria is. Ela é. O que ela é? Ela pode ser esperta, smart. She is smart. Ela é esperta. Então agora vamos dar um exemplo com nomes de pessoas, nomes próprios. Desculpa a letra que está meio difícil de escrever. Pedro and a. Pedro and João. Pedro e João. O que é Pedro e João? Como não é nem eu, nem vocês, eles não são nem a primeira pessoa nem a segunda pessoa, então eles são a terceira pessoa. Como são dois elementos, o Pedro e o João é a terceira pessoa do plural. E como a gente conjuga a terceira pessoa do plural no verbo to be, é are. Então, Pedro and João are. Podemos colocar aqui qualquer adjetivo, good, por exemplo. Pedro and João are good. Pedro e João são bons. E por aí vai, pessoal. No texto que eu escrevi e coloquei lá no meu blog,
eu coloquei mais exemplos. Hoje eu não vou me dedicar exclusivamente a uma lista de adjetivos especificamente, vai ter aulas específicas para isso, mas lá no texto eu coloquei uma lista de 30 adjetivos assim bem essenciais. E se vocês souberem eles, já dá para começar a fazer descrição de pessoas, dá para começar a fazer os exercícios que eu propus. Então, por enquanto, se vocês souberem os adjetivos da lista que eu coloquei, já está ótimo. E aos poucos a gente vai fazendo aulas específicas para aumentar esse vocabulário. Vamos acrescentando mais adjetivos, mais palavras a cada aula. Então treinem bastante essa estrutura. Agora vamos para a segunda estrutura da aula que eu quero que vocês treinem. Então agora vamos para a próxima estrutura gramatical que eu quero que vocês estudem bastante hoje, que é a seguinte. Substantivo, pronome, mais verbo to have, conjugado corretamente para pessoa e para número, mais artigo. A gente ainda não estudou artigo, isso é conteúdo da próxima aula, mas basicamente o artigo é aquilo que precede o substantivo e pode ser definido ou indefinido, né? Então é o, a, uma, uns, umas, mais substantivo. Então o que essa estrutura gramatical está representando? Está falando que alguém, alguma coisa, tem uma outra coisa. Então poderia ser: eu tenho uma casa, ele tem um carro, nós temos um cachorro, enfim. Então no texto que eu escrevi para essa aula, também eu coloquei uma lista de substantivos. Esses substantivos são bem básicos, provavelmente você já conhece a maioria, mas eu escolhi especialmente para deixar mais fácil para a gente usar um tipo de artigo só. E hoje o artigo que a gente vai usar vai ser o a. A significa um. Só para dar uma explicação rápida, ele é usado antes de substantivos que começam com uma consoante. Então, se vocês olharem a lista que eu coloquei, todos os substantivos começam com consoantes. Na próxima aula, a gente vai estudar todos os tipos de artigos e quando usa cada um deles. Mas para esse exercício, vamos ficar com A mesmo. Então, vamos pensar em um exemplo. I, que é o pronome clássico que a gente sempre começa, né? Eu, como se conjuga o verbo to have no presente para o I? Have. Eu tenho um ou uma, o quê? Pode ser qualquer coisa, né? House. Eu tenho uma casa. I have a house. Vamos dar outro exemplo. You, você. Como se conjuga you? Have. Você tem a dog. You have a dog. Você tem um cachorro. Mais um exemplo só para a gente finalizar. Bianca. Bianca pode ser substituída por qual pronome? Por she, ela, né? Então, Bianca. Qual que é a conjugação para o she do verbo to have no presente? Peguem a tabela, estudem bastante e vocês vão lembrar que é has. Bianca has, Bianca tem a piano. Bianca has a piano. Bianca tem um piano. Então, essa estrutura básica não tem muito segredo mesmo, mas como vocês podem ver, nós estamos caminhando mais ainda para nossa autonomia na língua inglesa. Porque com aquela primeira estrutura gramatical que a gente aprendeu, com o verbo to be, a gente já consegue fazer declarações sobre estados de pessoas, sobre características de pessoas. Nós conseguimos descrever, claro que de uma maneira simples, mas a gente já consegue fazer muita coisa com o verbo to be. E agora com essa estrutura do verbo to have, a gente consegue descrever posse. Então a gente vai aumentando o nosso leque de estruturas gramaticais e assim nós vamos conseguindo cada vez mais expressar o que a gente quer. Então eu considero que essas estruturas gramaticais que a gente aprendeu hoje já dão um passo muito grande, principalmente se você nunca tinha visto essa aula, nunca tinha estudado essas estruturas gramaticais. Eu acho que isso já é um ótimo começo, então estudem muito, muito, muito mesmo. Então revisando o que a gente aprendeu nessa aula. Foi os pronomes pessoais, então I, you, she, he, they, we. Estudem bastante esses pronomes, deixem automático mesmo. E uma vez que vocês tiverem eles bem memorizados, vão para as conjugações dos verbos to be e to have no presente, né? Então I am, you are, he is, I have, you have, she has. E a partir daí, deem uma olhada nas listas de adjetivos e substantivos que eu coloquei no texto
e vejam se vocês os conhecem todos, se vocês estão familiarizados com eles, porque eles são bem corriqueiros, eles aparecem bastante. Então para quem está começando, também acho que eles são um bom começo, um bom kit de iniciante, vamos dizer assim. Depois que vocês tiverem estudado, eu coloquei alguns exercícios propostos ali no final do texto. Tem a resposta no final. Basicamente é para vocês verem se vocês lembram de cor como conjugar o verbo to be, vocês completarem as frases com a conjugação correta e fazer a mesma coisa com o verbo to have. Esses são os primeiros exercícios. E o último exercício é no qual eu quero que vocês mais se apliquem, vocês mais se dediquem. Porque vocês vão começar a treinar e escrever frases do nada. Então, eu não dei nenhuma base, por exemplo, no complete o espaço em branco, o resto da frase está completa, só falta você escrever o verbo, né? No último exercício, vocês vão fazer tudo do começo. Eu propus vocês escreverem vocês mesmos e mais, no mínimo, 3 pessoas que vocês conhecem, com o vocabulário e com as estruturas gramaticais que nós aprendemos nessa aula. Então peguem aquela lista de adjetivos, peguem aquela lista de substantivos, estudem o verbo to be, estudem o verbo to have e comecem a descrever pessoas ao seu redor. Por exemplo, se eu fosse descrever a Bianca, que para quem não sabe é minha namorada linda, eu descreveria: Bianca is beautiful, Bianca has a piano, Bianca is kind, she is shy. E assim por diante. Como vocês podem ver, por enquanto as frases estão bem separadas. É uma frase, depois outra, e elas não têm ligação, porque a gente ainda não começou a aprender as conjunções. Mas é assim que se começa, sabe? A gente vai começando a fazer declarações simples sobre o mundo ao nosso redor e a gente vai progredindo e concatenando as ideias de maneira cada vez mais complexa. Por isso, se dediquem bastante nesse exercício. Se vocês quiserem pesquisar mais adjetivos, por exemplo, você pensa em alguém que tem um adjetivo muito característico que não está naquela lista, procurem, é ótimo. Comece a criar essa autonomia de pesquisar palavras novas desde agora, isso vai te acompanhar no seu aprendizado pro resto da vida. Então acho que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo, de como foi a aula. Se vocês ficaram com alguma dúvida, se alguma coisa do vídeo não ficou claro, escreva aqui nos comentários que eu tento responder vocês. Por favor, ajudem a indicar esse vídeo, essa série para os seus colegas, para os seus amigos que querem aprender inglês, pra gente ajudar a levar o conhecimento para frente. Então é isso, não se esqueçam de se inscrever no canal para receber notificações de novos vídeos. Essa série de gramática provavelmente vai ao ar toda sexta-feira. Ao longo da semana eu vou postando vídeos sobre outros temas e de níveis variados. Se vocês quiserem acompanhar também, serão muito bem-vindos. Sigam-nos nas redes sociais que estão aqui na tela. Se quiserem mandar alguma carta, presentinho pra gente, tem a nossa caixa postal. Se quiserem conversar sobre aulas particulares, o e-mail também tá aqui na tela. O vídeo de hoje foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ótimos estudos e até a próxima.